No Fala Juventude de hoje, o assunto é o hipismo. Professor, é um prazer muito grande estar recebendo você aqui, os seus alunos, para falar um pouquinho para aquelas pessoas que estão nos assistindo sobre o hipismo. Em Barretos existe uma escola de hipismo. Sim, existe uma escola de hipismo há pouco tempo fundada aqui e o intuito mesmo, na verdade, é que Barretos, como a terra do rodeio, que é conhecido no mundo inteiro, trazer um pouco dessa história do hipismo para a cidade onde se cultua só o rodeio, com bois e cavalos, ensinando também assim para um pouco para a população barretense que o cavalo não foi feito só para pular com o peão amarrado com o sedem, e sim também ele serve para outros tipos de esporte, que é o esporte, mas seria mais voltado para o esporte mais clássico, ou seja, o salto, o hipismo rural e outros mais. A Estela e o José estão fazendo hipismo há quanto tempo, Estela? Eu faço há 1 ano. Há 1 ano. E você? 5 meses. 5 meses. Precisa ter um cavalo para praticar o hipismo, ou quando você entra lá já tem o animal? Como é que fica isso, Estela? Não precisa ter. Lá já tem o cavalo da professora. Aí depois, se quiser, compra, né, um cavalo. Se você quiser ter um cavalo. Mas não precisa para entrar, para se matricular, não precisa. Não. E a roupa tem que ter essa vestimenta. Uniforme. É uniforme. O cap é o principal. É o principal, é o cap? É. Por que, Neto? Para não machucar, não acontecer algum dano. Estela, e o que te levou a fazer esse esporte? Eu já achava bonito, assim, via pela televisão. Aí meu pai me mostrou e eu comecei a fazer. É legal, bem legal. É legal em que sentido? Quando você está lá, você esquece das outras atividades? Com certeza. Você não lembra de mais nada, assim, você só se preocupa com aquilo. Você se distrai bastante. Neto, você já está dando alguns saltos em 5 meses ou ainda é muito novo? Não, já estou dando salto. Logo no início já começa a saltar? Não, no início ela vai ver o que você sabe, né? E depois aí ela vai aprofundando. Vai aumentando as dificuldades. Quantas vezes por semana, professor, é o ideal? Olha, na verdade o hipismo hoje, para crianças assim que estão na fase de iniciação, o necessário mesmo seriam 2 vezes por semana. Seriam 2 vezes por semana, intercalado com espaço para que o aluno possa ter uma margem de descanso entre uma aula e outra. Na verdade, que nem você fez um comentário a respeito do hipismo. O hipismo hoje, na verdade, ele é mais um meio de concentração, habilidade, porque na verdade, você praticar hipismo hoje, na verdade você tem no cavalo uma academia ambulante. É uma academia com 4 pernas. Porque você acaba exercitando perna, braço. Não só a parte muscular, mas também como a parte interna. Você vai movimentar todos os seus músculos e o principal, ele faz com que você tenha muita concentração, porque se você for analisar de uma forma, tirando o elefante, que muitos montam em elefante e camelo, é um animal muito ágil, o cavalo. Então você tem que ter uma concentração muito grande, você tem que estar sempre, você vai estar ali dominando um animal de 500, 600, 700 quilos, dependendo do tamanho do animal. Então você tem que estar muito concentrado, porque os acidentes com o cavalo são pessoas que não têm aquele contato diariamente com o cavalo. Então você tem que estar realmente concentrado naquilo que você está fazendo, entendeu? Isso é importante, né? Porque hoje, com tantas atividades que tem no mundo e que procura dispersar a atenção da criança, do jovem, né? E esse esporte é para adulto também ou não? Olha, na verdade é o seguinte, esse esporte ele é para todas as idades. Inclusive existe esporte equitação voltado para crianças de colo. Sabia disso? Não sabia. É chamada equitação lúdica, onde você coloca, onde é colocado a mãe e a criança num cavalo. Porque você faz com que a criança, ela desde pequena, tenha uma concentração, ela aprenda a gostar do cavalo, ela vai brincar em cima do cavalo, ela vai ter o contato com o animal.
Porque queira, não queira, o cavalo, eu tenho isso comigo. Eu já trabalho com cavalos há muitos anos, já, a minha profissão é cavalos. Então, o cavalo, na verdade, ele te tira um certo estresse. Na verdade é o seguinte, olha, o que acontece é o seguinte, ó, patrão chato, a mulher que enche o saco, ou o marido que enche o saco. Puta, a hora que você estiver cansado, estressado, vai lá e dá um abraço no cavalo para você ver. Olha, chega a arrepiar. Parece que ele te tira aquele cansaço de você, ele te deixa à vontade. Ele diminui o estresse. Ele diminui muito o estresse. E por isso existe a equitação lúdica, que é para essas crianças de colo, para a criança andar, para ela se acalmar. Qual que foi a tua maior dificuldade, Neto? Você já andava a cavalo antes? Você chegou sem nenhuma experiência na escola de equitação? Como é que foi? Conta um pouquinho. Porque muita gente não sabe nem que tem essa escola de hipismo em Barretos. Então, eu quero que você fale um pouquinho para as pessoas que estão assistindo. Como é que foi isso para você? Então, antes eu já andava né? Já montava. Aí eu fiquei sabendo por uma amiga minha. Aí eu procurei e comecei a fazer. E você, nesses 5 meses, você já está saltando, dando alguns saltos? É muito difícil, é muita emoção? Como é que é? Conta um pouquinho. É um pouquinho difícil, dá uma certa emoção, assim, na hora que você já está saltando. E aí eu já estou saltando, já. Dá medo de cair, Estela? Dá medo, sim. Na hora que tem que transpor os obstáculos, dá um pouco de... Dá, mas se você estiver bem firme, você não cai, não. Graça, na verdade o hipismo, para as crianças, o hipismo ele é uma lição de vida, sabia? Principalmente na idade deles, é uma lição de vida. Por quê? Eu estava brincando lá antes da gente começar essa entrevista, eu estava falando com ela, porque é assim, a maior dificuldade hoje de um aluno que cai de um cavalo, porque o cair do cavalo, às vezes por um desequilíbrio, nunca chega a ser um tombo muito violento. Assim, que vai ser violento, porque eles estão numa fase que é de aprendizado. Porque o mais difícil de hoje de se cair do cavalo, sabe qual que é? É uma lição de vida. Porque essa lição de vida, nós que já temos assim, uma certa idade, assim, que já passamos por muitas dificuldades na vida, eles encontram no hipismo. A maior dificuldade é a seguinte, é de você cair, se levantar com as suas próprias pernas, bater a poeira que ficou sobre o seu uniforme e ter a coragem de encarar o estribo e montar de novo. E professor, e o seu entusiasmo, a sua paixão pelo hipismo fica muito claro quando você fala, e isso é muito importante. Ah, com certeza. Eu quero agradecer vocês por ter vindo aqui, falar com os nossos telespectadores, para aquelas pessoas que assistiram e estão nos acompanhando. E nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já, com agenda e oportunidades.